Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sinais dos Tempos, né? E eu vou falar hoje sobre a situação deste youtuber, né, chamado Pirula, conhecido como Pirula. Vocês sabem que eu não costumo e não faço de nenhuma forma pegar hype, né? Pegar a onda das situações que estão acontecendo aí no YouTube, né? Tanto que eu não peguei, já amansou mais a situação do que aconteceu. Para quem não sabe, esse Pirula, né? Ele é um youtuber com mais de 1 milhão de inscritos, né? Divulgador científico, eu acho que ele é biólogo, a favor, né, da obrigatoriedade do bichinho, né? Da VAC para crianças e adultos também, né? Punir pais que não levarem seus filhos para tomar, né? Enfim, é aquela situação do científico a favor da ciência, né? Só que o que parece, e a favor só, não ele, mas o grupo que ele pertence, é só de um lado da ciência, né? E do outro lado da ciência, chamada bolsonarista, né? Eles rejeitam, como se houvesse, né? Ciência lulista e ciência bolsonarista, né? E, enfim, e aí, que para mim isso é ridículo. E aí o que acontece? Aconteceu que ele teve aí um AVC, né? Muitos acusam ele de sofrer por essa situação, né? Que a gente já conversou aqui muitas vezes, mas o ponto principal é sobre ele ser ateu e divulgar o ateísmo dele, duvidar das coisas de Deus, né? E eu vi muitos vídeos, certo, falando sobre isso, que não se pode ficar contra a palavra de Deus e tal. E, sinceramente, eu como cristão, vendo esses vídeos, eu vejo um pouco de revanchismo, tá? Eu vejo um pouco transformando Deus como um vingador, né? É claro que tem palavras tem passagem dentro da Bíblia que orienta a não fazer certas coisas, né? Mas, sinceramente, eu vendo o que o Pirula falava, certo? É tão infantil, cara. Tão infantil, sabe? Um tipo de ateísmo tão medíocre, tão infantil. Ah, porque eu só acredito se Jesus se materializar. Cara, isso é tão besta, tão, sabe, irrisório, tão, sabe, leitinho, papinha. Cara, tem tantas coisas piores que tem muitas vezes dentro da própria igreja. Ou vocês acham que essas profetadas aí, desses profetas, quem é que mais machuca? Quem é que tem mais, sabe, um papel mais perverso dentro do contexto realmente cristão? É aquele que duvida da existência de Cristo, não é obrigado a acreditar, né? E a gente só acredita porque a gente teve um encontro com Cristo, a gente não só teve esse encontro, mas a gente se abriu para isso. Ou aqueles que estão dentro da própria igreja, ou dentro da próprio cristianismo, usurpando os que estão dentro, através de mentiras, de profetadas, né? Transformando pessoas aí doentes mentalmente, sentimentalmente, perdendo a fé, cauterizando a fé. Esses são os mais perigosos. Do que alguém, sabe, sabe, com uma situação tão, sabe, infantiloide, porque Adão e Eva não tem comprovação científica, porque Moisés não sei o quê, porque eu não acredito, não existe. Cara, poxa, sabe, isso aí sabe, eu não sei por que as pessoas perdem tempo com isso, cara. Isso é tão infantil, sabe? Aquilo que deveria ter mais atenção da própria igreja não se tem, que é justamente esses caras que estão dentro, roubando a fé, matando a fé dos próprios cristãos em troca de dinheiro, de fama, de like. Isso é terrível. Isso é terrível. Entende? E aí, mas assim, qual é a minha opinião sobre esses tipos de pessoas, né, que estão afastadas ao ponto de se considerar ateus? Primeiro, eu tenho
pena, misericórdia. Mas por que, irmão, você tem pena e misericórdia? Porque, gente, olha, eles deixam de ter uma aproximação, uma aproximação mais firme, né? Com um mundo que a gente não pode tocar, que um mundo que a gente não pode mensurar, que a gente não pode pesar, que a gente não pode calcular, mas que só consegue dar certeza que realmente existe aqueles que passaram por isso, né? Oportunidade todo mundo tem, mas nem todo mundo tem o coração aberto, e isso tem muito a ver com o passado das pessoas. Quem sabe os pais dele não orientaram, não deram essa oportunidade, né? Quem sabe, enfim, são N situações que uma pessoa pode passar, né? Deixar de ser encaminhada para uma situação, certo? Deixar de ter orientações e se tornar aquilo que eles viveram, que é o nosso passado, é isso. Nós somos aquilo que a gente já viveu. E tem pessoas que tiveram oportunidade e tem pessoas que não tiveram oportunidades. A situação que ele está passando, que é um AVC grave, pode acontecer comigo, com um cristão, com um não cristão, com um judeu, com um muçulmano, com um ateu, com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tanto que quando ele teve, no mesmo dia, um dia depois, ou 2 dias depois, o pastor, não sei o que, Saião, teve também, só que ele estava na frente de um médico na hora que ele estava sentindo. Ele começou a sentir uma paralisia no braço e tal, e eu estou me sentindo bem. E o médico, na hora, já encaminhou ele para uma emergência. Tá? A mão de Deus agiu aí, pode ser que sim, né? Mas também teve um pastor que estava pregando em cima do púlpito esses dias e teve um ataque cardíaco ali, fulminante. Então isso pode acontecer, gente. Agora, uma situação, ela é fato, e eu vou dar 2 exemplos para vocês na minha vida, tá? Quando nós estamos conectados com esse lado que nós não tocamos, não pesamos, enfim, tá? Nós conseguimos escutar aquilo que todos deveriam escutar, mas não se abrem para escutar. A voz de Deus, ele está disponível para todos, só que uns reconhecem e outros não. No meu caso, 2 situações, tá? A primeira é que é o seguinte, eu fui PJ, né? Eu fui CNPJ por 10 anos. E aí o que acontece? Existe uma forma de a gente trabalhar, né, com PJ, que é do marketplace, né? Que a gente pega um estoque que não é nosso, que está em outra empresa, a gente leva esse estoque para um hub, para uma comunicadora, e essa comunicadora, né, leva para os marketplaces aqueles produtos que não são meus, estão no estoque virtual, e aí essas empresas elas ganham na venda, né, do produto, e eu ganho uma comissão pelaquela venda, tá? E eu não tenho estoque. Beleza. E aí, não vou dizer qual a empresa, né? Eu entrei, depois parei, fechei tudo. Fechei essa comunicação entre o estoque e o marketplace, que é Mercado Livre, Magazine Luiza e enfim outros, tá? Tem uma ponte entre essas duas. Eu fechei essa ponte, porque só pode ter ligação entre o estoque e o marketplace com essa ponte. E aí eu fechei essa ponte. Não estava distribuindo mais para nenhuma. Beleza, se passaram 1, 2, 3 anos, de repente estava até na piscina com os meus filhos e tal, e recebi uma ligação de um rapaz da empresa que eu fazia contato, só que estava fechada, né? Oi, seu Antônio? Poxa, parabéns e tal, o senhor vendeu aí muito, queria orientar você. Eu vendi? Vendi o quê? Não, o senhor vendeu, fez uma venda aí de 90 mil reais em 2 dias. Meu Deus, que bom, né? Mas vendi o quê, hein? Não, aqui é do tal lugar, né, da loja e tal, a gente queria conversar com o senhor para facilitar algumas coisas. Eu não lembro de ter liberado algo para vender, não. Ah, mas tá aqui e tal, enfim. Fechei, aí eu, poxa, né? Quem não quer vender, né? Mas eu não tava mais atuando, né? Eu não tinha nem mais aquele estoque, nem sabia como estava aquele estoque mais.
E aí conversa vai, conversa vem e tal, sabe? Começou a confusão e eu não tinha como mandar, porque eu não estava mais atuando daquela forma. E aí, enfim, eu descobri que foi liberado esse hub, essa ponte, sem o meu consentimento, tá? Eles queriam vender para ganhar a comissão deles, certo? E liberaram sem a minha permissão. E eu não sabia, ó. Não sabia. E ficou vendendo alguns dias, 2, 3 dias, eu não sabia. Tá? E aí, se eu cancelasse essas 90 vendas, eu ia pagar cento e poucos mil reais de multa. Ou seja, eu queria vender, mas eu não estava pronto, não estava preparado. Liberaram, tá? E se eu cancelasse tudo, eu ia pagar uma multa altíssima, né? Aí, meu irmão, eu comecei a ficar maluco, eu comecei a ficar doido, mas o que mais me chamou a atenção foi que eu, sem querer não, mas com orientação de Deus, eu fui descobrindo o que aconteceu passo a passo. Porque, sinceramente, eu escutava uma voz, eu não sei explicar a vocês, eu escutava uma voz dizendo, olha, entra aqui, olha isso aqui, olha aqui. Sabe? Uma orientação que eu, sabe, não sei como eu cheguei a uma solução. Eu liguei para o advogado, né? E aí passou-se um dia, a gente conversou e tal. Me dá as provas que você tem para eu poder fazer o processo. E aí eu fui adquirindo as provas. Meu irmão, eu descobri tudinho, quando foi, que dia foi, como foi feito, sabe? E eu, sabe, desesperado, e aquela situação ela foi me acalmando, foi me orientando, enfim. No final das contas, eu acabei ganhando o processo, fui indenizado, né? Foi tudo fechado, lacrado, e correu tudo bem. A segunda situação foi a seguinte. Eu sempre não, depois que eu fiz uma cirurgia da vesícula, eu percebi que eu adquiri, né, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, tá? E aí, no primeiro momento, eu descobri e tal, tratei, fiquei magrinho, né, e beleza. Só que os problemas da vida vão acontecendo, né, e você não tem os sintomas que outrora você teve, que um dos sintomas que eu tive na primeira vez, que eu percebi, era muita vontade de ir ao banheiro, xixi, né, e muita sede, certo? E aí eu curei, né, naquele momento e relaxei. E eu fiquei, gente, uns 2, 3 anos ou mais sem olhar isso. Eu não queria nem saber, né? E aí quem não tem mais vesícula sabe que a sua digestão fica péssima, né? Você come para poder digerir, são 6, 7 horas muitas vezes. E aí o que aconteceu? Passaram os dias, eu preocupado com a vida, preocupado com muitas coisas, engordando, né? Tanto que meu rosto era redondo, hoje está mais, sabe? Enfim, estou mais equilibrado nisso. E aí eu comecei a sentir levemente os mesmos sintomas, mas eu nem queria saber, eu nem queria, né, buscar isso. E surgiu um outro sintoma, que é um sintoma onde você começa a escutar vozes. Quem tem diabetes sabe disso. Você começa a ter pensamentos, sabe, que você muitas vezes não sabe de onde vem. É algo realmente demoníaco isso, tá? Só um momento, já volto. Pronto, voltei. E aí, esses pensamentos me levavam à depressão, me levavam à ansiedade e tal. E aí o que aconteceu? Eu juro para vocês, eu escutei uma voz dizendo, Rafael, tu precisas ir urgente e numa emergência. Você precisa ir urgente numa emergência. Aí eu, no primeiro momento, era numa quinta-feira, me lembro disso, numa quinta-feira. Aí eu, sabe, eu acho que falei até pra minha esposa, acho que segunda-feira eu vou comprar a maquininha para medir a glicose, né? E eu vou medir para ver como é que tá, né? Eu tô sentindo algumas coisas e tal. Beleza. Na quinta. Na sexta-feira eu fui perturbado.
vai agora, vai hoje, vê logo isso, vai ver logo isso, vai ver logo isso, vai ver logo isso, vai ver logo isso. Não demora, vai logo. Na minha cabeça isso, gente, na minha cabeça. Eu não aguentei mais. Aí eu fui na farmácia, comprei a maquininha e meio-dia. Eu tava até no carro esse dia. Eu tinha tomado açaí com tapioca, enfim, fiz a festa. Gente, o normal da glicose, depois que você come, é 140, tá? E você tem que acordar abaixo de 100, tá? Naquele dia, depois do almoço já, tá? Era noitinha já, até me lembro. Eu medi, tava 500. 500. Isso é quase uma overdose de glicose. E aí eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, olha, eu vou urgente para o hospital, que eu tô com 500 de glicose. Aí ela, não, eu vou contigo, né? E aí, não, fui sozinho nesse dia, Fui sozinho, cheguei lá, mediram realmente, eu tomei umas 3 ou 4 doses de insulina, nunca tinha tomado, né? Mediram lá realmente 500, aí o cara ficou lá preocupado, né? E aí eu tomei as doses, foi baixando, né? Baixou bastante, baixou ao ponto de eu nem conseguir ter mais força. Baixou para 70, eu acho. Foram muitas doses, 4 ou 5 doses. E aí eu consegui voltar para casa. Aí cheguei em casa, estava 70, né? Aí eu fui dormir. Aí quando eu acordei para medir, 250, 280, acordando. Aí eu entrei em desespero, né? Comecei já a fazer aquela dieta radical naquele mesmo dia. Aí eu percebi que a minha visão, ela foi piorando, fui perdendo a visão. Perdendo no sentido de ficar tudo embaçado, né? No primeiro dia, no segundo dia, eu não conseguia mais focar, não conseguia mais ler, sabe, que eu lia. Aí terceiro, quarto dia, no quarto dia eu fui de novo no hospital. Ainda tava alta lá, né? Aí o médico falou, olha, tu tens que ir no oftalmo para ver se não teve alguma mácula nos teus olhos, né? Porque é muito alto, né? E aí, meu irmão, fiquei desesperado, maluco, eu não conseguia enxergar nada, eu não conseguia enxergar nem o palmo, né, dos meus olhos, tudo turvo. E aí eu fui no outro dia pro oftalmo, né, e aí eu lendo, e ele também explicou que quando a gente está com uma glicose alta, os seus olhos, ele enche de glicose. Aí quando você começa a fazer uma dieta e baixar radicalmente, ele começa a secar. E quando começa a secar da glicose, a retina, ela afrouxa, né? Então quando ela afrouxa, a gente perde um pouco o foco, né? O foco da visão. E aí precisa de alguns dias para restaurar, né? Para a retina se recolocar de novo no lugar. E foi isso que aconteceu, graças a Deus, né? Passaram-se alguns dias, eu fui começando a melhorar, e hoje eu estou aqui, né? E desde lá para cá, acho que foi final do ano passado, eu tô todo dia fazendo exercício, calculando o que eu estou comendo. Se eu comi um pouco mais, eu vou lá e tomo remédio. Eu não tomo todo dia remédio. Sabe, é corrida, é natação, tá? É todo tempo fazendo algo para poder, né, não chegar a esse ponto novamente, né? Porque você pode ter problema no rim, você pode ter problema na visão, você pode ter problema de amputar, né? Enfim, são situações terríveis. Então, quando você está aberto, quando você está aí em conexão, tá? Você começa a escutar esses alertas que todos nós temos. Você começa a escutar, certo? Os avisos, né? Olha, cuidado com isso, não vai por aí. Olha, não toma certas coisas, se é que você me entende. Olha, não vai por esse caminho. Olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, certo? Olha,
Você magoou seu irmão, vai pedir desculpa. Então, entende? Então, quem se auto-intitula ateu e quem está afastado desse ponto, só perde. Mas não é que Deus vai se vingar. Ele não gosta de mim, não me ama. Então eu vou lá e vou, sabe? Eu não vejo Deus assim. Eu não vejo Deus assim, tá? Eu vejo que uma pessoa que rejeita tudo aquilo que ele fez por nós, né? Ele está fazendo mal para ele mesmo. Ele está se afastando de Deus por ele mesmo. E só ele que perde. É só ele que deixa de ter esta conectividade, deixa de ter esta presença, ele rejeita, ele renega, né? E fica muitas vezes nessa situação bobinha, né? Boba, nunca vi. Se eu não visse pesando numa balança, sabe, não existe para mim, sabe? Uma coisa tão, sabe, nenecinha, sabe, que não vale nem a pena. O que a gente tem que ter é só misericórdia, né? Porque, sabe, e ter a certeza e a firmeza de que quando nós estamos conectados, nós conseguimos escutar a voz que todos deveriam escutar. Nós conseguimos ter o discernimento que está aberto para todo mundo que quer de bom grado, né, abrir seu coração para escutar. Entende? Então, é algo que, sabe, é só pena, é só, sabe, um coração misericordioso, um coração que a gente fica triste, né, pelas situações que acontecem, não só com ele, mas com muita gente, né, e quem perde é só eles, sabe? E eu não creio que Deus é carrasco assim, não me ama, eu vou punir. Não, acho que não, tá? Eu acho que a pessoa por si só se afasta, rejeita e, enfim, não consegue escutar as orientações e acaba caindo e acaba passando por essas coisas, tá? Então é isso, né? Que possamos ter esta lição dentro de nós, né? De que quem se afasta de Deus é quem perde, não é ele. Somos nós mesmos. Ele continua sendo Deus, eu o adorando, eu o reconhecendo, eu me afastando, eu rejeitando, eu renegando, ele continua sendo o mesmo. É eterno amor para conosco, tá? Agora, quando você decide se afastar, o que ele pode fazer? Nós não somos robôs programados, né? Então, se você decide se afastar, infelizmente, né, você acaba se afastando, certo? Da voz de pai para um filho. Você acaba se afastando das orientações do pai para um filho. E aí você acaba seguindo a sua vida, né, de acordo com a decisão que você tomou, tá? Então, é isso. Eu acho que é isso que eu sinto, é isso que eu vejo. Na vida dele agora é só um milagre, né? Porque já tive amigos que passaram por isso, fizeram todos os protocolos, né? Fizeram malhação e tal, não volta como era antes. No meu caso do meu amigo, ele estava na Argentina e sofreu um desse isquêmico, né? A mãe dele até com amigos conseguiu trazer ele da Argentina, que ele estava fazendo medicina lá de UTI, né? Móvel. Foi caríssimo, né? Mais de 100 mil. E veio para cá, né? Para a cidade dele. Fez todos os protocolos, fez tudinho, mas não voltou mais, pelo menos de um lado, né? Tem ainda dificuldade, mas está vivo, né? Está trabalhando, mas ficou com sequelas, né? Só Deus realmente para fazer o milagre e deixar a pessoa que passa por isso perfeita como outrora. Só Deus, né? Só Deus mesmo. E a gente tem compaixão, coloca a vida dele, de todos aqueles que estão passando por isso, nas mãos realmente de Deus, para que ele possa decidir o melhor para cada um, tá? Então é isso. Deus abençoe, até a próxima, tchau, tchau.